Ok, pessoal, boa noite, como vão vocês? Espero que estejam todos bem, estejam se cuidando, com saúde, que estejam seguros em família, aqueles que estão trabalhando, espero que estejam trabalhando com condições adequadas para ter todo o cuidado possível. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, não é? Segundo as novas informações, pelo visto nós vamos concluir o semestre, quer dizer, há uma grande tendência para concluirmos o semestre aqui nesse modelo EAD. Inclusive, alguns já me perguntaram como é que serão as datas, né? Infelizmente, na semana passada tive um probleminha com o meu computador. Eu consegui passar as notas para vocês, mas não consegui dar um feedback. E a ideia é ainda poder fazer isso aí com quem tiver dúvidas e tudo mais. Mas nós teremos aulas aí, encontros ao longo desse mês de maio e mês de junho, né, tendo na última semana, no dia 29 de junho, uma segunda-feira, como sempre, a nossa avaliação de segunda unidade. Né? Então, até lá a gente vai ter 7 encontros que vai permitir a gente, incluindo a aula de hoje, em que a gente vai falar sobre a tomada de decisão, né? E a gente vai poder falar um pouquinho dentro dessa disciplina sobre os departamentos de uma empresa e as funções, né? Não as funções administrativas, mas os departamentos, né? de uma empresa e como a lógica de administração funciona nisso, né? Eu acabo usando o termo sempre função e para não criar um conflito, né? A gente lembra que as funções da administração é a de planejar, de dirigir, de coordenar, de avaliar, não é? E isso acontece nos diferentes níveis de uma organização, nos diferentes departamentos de uma organização, né? O que inclui, e é sobre isso que a gente vai falar, a parte de administração de processos, a parte do RH, a parte do financeiro e, modéstia à parte, a parte que eu gosto mais, porque é a minha área, a parte do marketing. Tá? E aí a gente consegue ainda fazer uma atividade, revisão, prova. Pela enquete que eu disponibilizei, eu queria muito saber como é que vocês se sentiram com relação à prova. E a turma parece bem dividida, né? Uma parte, um percentual de respostas mais ou menos parecidas, né? Ser quase 30% dizendo que acharam tudo fácil, quase 30% disseram que foi fácil, mas reconhece aí que faltava encontrar um pouco de motivação, né? E alguns com algumas dificuldades. Então a gente está vendo uma turma que continua heterogênea, isso é normal, e aí eu preciso sempre desse feedback de vocês para tentar ajudar. A instituição também preocupada com vocês fez um levantamento de uma forma mais geral com toda a turma, e a maioria dos alunos, não é você especificamente, mas os alunos hoje ativos, falaram muito de desmotivação, né? Mas são números, e números às vezes são frios, a gente tem que reconhecer que a motivação pode vir da adaptação para o EAD, pode vir até pela situação de tensões, né? Quem está em casa, quem está trabalhando, e aí, pô, de repente, não é fácil. Eu sei que não é fácil para mim também. Eu estou me esforçando para produzir aula para um monte de aluno, tendo que ficar em casa com uma criança pequena. Todos os desafios de vocês também são desafios meus, também são desafios dos meus colegas. Tá? O importante é a nossa decisão, né? E eu acredito que a gente vai ter um novo normal daqui para frente. Um novo normal, não é normal como era antes, é um novo normal. E esse momento mínimo que a gente consegue encontrar esforço e tudo mais, ele certamente vai contribuir
para a gente se readaptar à nossa próxima nova normalidade. É claro, a gente está se esforçando aqui para tentar estimular, instigar, motivar vocês, mas motivação é uma coisa que todo mundo precisa tirar de dentro de si. Eu queria que vocês, pedir a vocês sempre pararem um pouquinho, respirarem, tomarem uma decisão, né? E espero que eu aceito a decisão que vocês acharem que é mais importante para vocês, mas sempre esperando que vocês tomem uma decisão de resistir às dificuldades, sobressair a cada uma delas, superar, né? Porque o sabor de passar por tudo isso lá no final, se reconhecer como vitorioso, é impagável, tá? Então vamos lá. A gente fez tudo isso para falar sobre, para no final a gente chegar à conclusão de que a vida é uma tomada de decisões, e o assunto de hoje é sobre tomada de decisões. A gente chega a esse assunto depois de apresentar na aula passada uma noção de análise ambiental. Essa ideia de análise ambiental, retomando as escolas de pensamento em administração, ela surge, né, a partir pós-Segunda Guerra Mundial, a partir do entendimento de abordagens, de novas abordagens dentro da lógica de administração, que não apenas da questão técnica e econômica da escola clássica, né, mas agora a gente tem a influência aí do conhecimento em cultura, sociologia, psicologia, e reconhece que a empresa, e tudo isso ajuda a gente a entender que as pessoas são motivadas por relações pessoais, relações sociais dentro da organização, são influenciadas pelo ambiente externo, assim como a própria organização, ela se influencia por todas essas mudanças do mundo, ela se adapta aos contextos locais, aos contextos de mercado, né? Então, é justamente a partir dessa lógica sistêmica, que é um grande sistema, e a empresa é só uma parte desse sistema, né, que é regulado por esses macroambientes tecnológico, político, econômico, né? Olha o exemplo aí da própria pandemia, né? Ninguém esperava por isso, ninguém previa isso, não necessariamente, e de repente estamos todos nos readaptando, né? Ou seja, tudo isso evidencia a lógica da teoria ambiental, também da teoria contingencial, né? As empresas se adaptam a essas mudanças e essas características de ambiente, o modo como esses ambientes influenciam certas localidades. Eu tenho visto muitos colegas de diferentes empresas comentando como têm se adaptado, e certamente essas adaptações para o universo digital de trabalho, elas vão trazer consequências futuras quando voltarem a uma vida de contatos mais reais no dia a dia, né? Bom, então a gente viu como a análise dos ambientes são importantes para uma previsão de situação, para uma análise de situação, né, interna, ou seja, de como gerir a empresa, de como preparar a empresa para oportunidades ou se defender de ameaças no mercado, né, o que interfere, portanto, em todo esse processo administrativo de planejamento, de direção das novas tarefas, da organização dos papéis, das funções, dos departamentos e, sobretudo, da avaliação e controle de como a gestão e a readaptação das empresas estão funcionando. Bom, seguindo a mesma lógica que eu falei sobre a nossa motivação, a reestruturação da empresa a partir da análise dos ambientes nos leva a perceber que o tempo inteiro, dentro de uma organização, é necessário tomar decisões. É por isso que a gente vai falar hoje sobre tomadas de decisão, tá? Bom, de um modo mais simples, podemos dizer, aproveitando aí o textozinho embaixo, que
Uma decisão, ela pode ser uma escolha, né, a partir das alternativas que se a gente vislumbra como possíveis, né, escolhendo aquela que a gente acredita mais relevante para alcançar os objetivos, né, de uma organização, resolvendo um problema ou aproveitando uma oportunidade. Então, uma decisão é sempre uma tomada de escolha. É uma ação, uma atitude, né? E a gente pode dizer que essa atitude é a essência do trabalho do administrador. Se a gente planeja, a gente tem que tomar decisões dos caminhos estratégicos, seja no nível... A gente viu isso, né? Seja no nível estratégico, ou seja, onde a empresa quer chegar, seja no nível tático, nas ações pontuais da empresa, seja no nível operacional, na execução do trabalho do dia a dia, né? A gente vê isso na direção, na delegação de funções, né, na contratação lá do RH, de escolher pessoas, formar equipes, definir as atividades de trabalho. Isso é feito na parte da organização, né, de como a empresa vai se organizar, de como ela vai operar. Isso é feito na avaliação e controle, né, as decisões, a empresa está alcançando os resultados, mantém, modifica, encontramos novos problemas, avalia, corrige, né? Então, a tomada de decisão ela é essencial no papel do administrador. E é lógico, as decisões elas têm um nível de qualidade, né? A vida a gente toma decisões boas ou ruins, né? Às vezes a gente está aí com pouco dinheiro e fica naquela dúvida: vou comprar comida ou vou assistir um jogo de futebol? Vou comprar comida ou assistir um jogo de futebol? Aí a gente vai assistir um jogo de futebol, não leva comida para casa, passa fome, né? E ainda por cima chega lá, assiste o jogo e o time perdeu, né? Acontece. A decisão acaba sendo vista como uma decisão ruim, né? Então a gente precisa ter em mente que a ideia de boas decisões são aquelas que visam, que buscam, né, a eficácia da gestão, ou seja, resolver problemas, visar alcançar os objetivos da organização. É isso, né? Mas mesmo uma decisão ruim ainda deve ser considerada como uma atitude mais adequada do que uma indecisão, uma falta de tomar partido. Porque uma indecisão ou não fazer nada, normalmente, diante de um problema, sempre vai levar a empresa ao pior resultado previsto, né? Olha, se a gente não fizer nada diante dessa situação, o que vai acontecer? Se a gente não fizer nada diante de uma evidente pandemia, né, causada por esse vírus, o que vai acontecer? Então, dentre todas as decisões, algumas podem até não parecer, mas alguma decisão coerente ainda é melhor do que nenhuma decisão, né? Então, essas são características do que a gente pode falar sobre tomada de decisão, o qual a gente vai se aprofundar a partir do próximo vídeo, né? Então, antes disso, eu convido vocês a acompanharem essas videoaulas aí pelos slides. Aqui no vídeo a gente vai sempre colocar aqui de lado o PowerPointzinho que vocês têm aí em PDF no material de sala de aula. Quem quiser se aprofundar, eu recomendo sempre uma boa leitura. O livro que a gente usa aqui como base do Cavenato, do PS, que estão disponíveis na biblioteca física da faculdade, mas também agora numa biblioteca virtual, que é muito bacana, né? Inclusive há outros livros de TGA, de Teoria Geral, da Administração. E aqui no final da nossa apresentação eu indico um livro de administração. O do PS é mais complexo, assim como o do Cavenato. O outro, esqueci agora o nome do autor, e ele funciona de forma mais simples.